Olá, estamos aqui no stand da Envista, no meio do CEOSP 2025. Eu sou a Renata Caruso, do Doce Dentista. E eu sou o Luiz Rodolfo, do Dicas Odonto. E eu, Charles Alencar. Olha lá! A gente já ia te apresentar, e esse é o Dr. Charles Alencar. Aê! Muito bom, muito bom. Muito legal a gente estar aqui nesse evento gigante, que é um dos maiores congressos da América Latina, quiçá do mundo. E o Pode Sondar foi convidado aqui pela Envista para fazer algumas entrevistas direto ao ponto, rápidas. E hoje, falando com o Charles Alencar, a gente vai falar do sistema Spark, né? Vamos falar sobre ortodontia. Então já vamos começar, porque é um programa que é um bate-bola bem rapidinho. Começar começando. Então assim, eu queria saber o seguinte, eu como periodontista, eu não me sinto pronta, preparada quando chega um paciente com uma necessidade ortodôntica para eu fazer o tratamento ortodôntico dele e só mandar para um lugar, para fazer um alinhador e tudo mais. Então, assim, eu não me sinto preparada. Eu queria saber qual é a importância do ortodontista num planejamento ortodôntico, principalmente com os alinhadores, né? Sim, isso é uma pergunta que eu acho que é muito relevante, porque se fala disso muito no mercado, polêmica. Porque o que acontece? Não é só mandar para as empresas que você terá um tratamento ortodôntico. O ortodontista, ele é o protagonista do tratamento. Então, fazer o planejamento, como mover dentes, isso cabe ao especialista em ortodontia. E aí, entrando um pouco na sua especialidade, um exemplo, você como periodontista, tem um paciente que você tem uma retração gengival. Você pode melhorar essa condição com o uso do alinhador. Então, a gente consegue fazer um torque radicular e jogar essa raiz para dentro do osso, possibilitando depois um enxerto, uma condição melhor, um posicionamento, um engrenamento melhor do ortodontia. Então, o planejamento, todo o conhecimento, né, de como mover o dente e deixar na posição correta é fundamental para entregar um bom resultado. E aí para o ortodontista, né, que está entrando nesse mercado dos alinhadores e tudo mais, quando ele faz o planejamento pelo Spark, né, ele tem a possibilidade de escolher os tipos de aparelhos, se ele vai usar o fixo, depois vai para o alinhador, ou como é que é a ordem do tratamento, né? Isso, a questão do ortodontista ser o verdadeiro piloto do tratamento, né? Isso, a gente tem um portfólio muito amplo aqui na Envista, porque nós trabalhamos tanto com os melhores aparelhos fixos autoligados. Então a gente tem a linha Damon para atender os pacientes que têm uma necessidade de fazer uma correção com aparatologia fixa. E também temos um produto que é maravilhoso, fantástico, que é o Spark, que é o alinhador da Envista, né, da Orme. Então, quando a gente une esses dois produtos de excelente qualidade, a gente consegue entregar resultados. Então, unindo o bom planejamento do ortodontista com os produtos de qualidade, a gente consegue fazer um planejamento coeso do início ao fim. Lembrando que a ortodontia digital hoje, nós trabalhamos com um planejamento reverso. Então, a gente começa, né? A gente planeja o final e enfim. A gente une essas tecnologias e o planejamento entrega resultado. É porque eu acho que no meio do tratamento, isso eu vejo assim, pelos meus colegas ortodontistas, assim, no meio do tratamento às vezes pode ter alguma mudança de planejamento e tudo mais. Então acho que por isso que é importante o ortodontista estar sempre presente nessa caminhada aí, né? Como o Luiz falou, ser o piloto dessa longa Quase sempre caminhada. tem, né? Porque o que mais o paciente pergunta é quando que vai acabar o tratamento. Daqui 6 meses. Aí passa os 6 meses e fala, mentira, tem mais 8, mais uma caixa de alinhador. Ou às vezes até acontece alguma coisa, por exemplo, o paciente sofre um acidente, quebra um dente, deu Ou não uma usa, né? endo no Também meio do caminho, o alinhador e aí tem o uso, né? mudou o dente por algum motivo, aquele posicionamento, ou até teve uma instrução, sei lá, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, algum acidente, alguma coisa, para refazer esse planejamento, né? Eu acho que o ortodontista, se não for especialista, porque eu não entendo nada de ortodontia, né? Eu sou uma porta, eu acho que é uma especialidade à parte da odontologia, não tem nada a ver com odonto, né? Assim, quer dizer, tem tudo a ver, mas é uma especialidade totalmente à parte. Eu queria que você falasse um pouco mais, assim, desse ortodontista nessas mudanças do trajeto. Bom, a gente está muito em alta a questão da estética, né? Então hoje tudo
é lente de resina de porcelana, enfim. O paciente quer o final, ele quer um sorriso bonito. Mas a ortodontia tem um papel muito relevante, porque o bom posicionamento vai permitir uma estética mais a contento, vamos dizer assim. Se um dente está bem posicionado, como a luz vai refletir, por exemplo, numa lente de porcelana, vai fazer diferença. O desgaste que vai ser promovido se o dente está numa boa posição é muito menor do que uma odontologia invasiva. Então, a gente pensando em sorriso, a ortodontia tem aí um protagonismo muito grande para o estado de saúde geral desse paciente, para entregar um sorriso de excelência. Um exemplo, a gente tem vamos dizer aqui que a gente tem um incisivo que está muito vestibularizado. Então, se eu preciso instalar uma lente, vamos pensar assim na parte protética, um laminado cerâmico, eu tenho que pensar na inserção dessa lente. E aí, se o dente está muito vestibularizado, vocês concordam que a gente tem que desgastar muito o dente? A ortodontia pode ajudar a verticalizar, onde a gente pode trabalhar só a linha de termo, promovendo aí uma odontologia minimamente invasiva. Então, a importância parte disso, que hoje a gente tem que pensar, fazer o planejamento reverso do final, para poder aí entregar resultados. E aí, no fim das contas, você falou em odontologia minimamente invasiva, planejamento reverso, isso é legal. Mas assim, a gente viu que a odontologia, a ortodontia digital, vamos dizer assim, chegou muito forte e tal, e o imediatismo hoje é o que rola, né? E aí, assim, às vezes, com planejamento que às vezes não é muito bem feito, você pode ter que fazer, vamos dizer, só mandei para a empresa, e a empresa me mandou slice, cortar dente, para chegar mais rápido naquele resultado usando os alinhadores. O que você acha desse movimento, que eu acho que é uma ortodontia que não é minimamente invasiva? Não, eu acho que aí vai contra o atual cenário da odontologia, né? Porque nós temos que trabalhar com a mínima intervenção nos dentes dos pacientes. A gente tem que intervir o necessário, né? A gente tem que criar uma boa base periodontal, depois um bom posicionamento através da movimentação ortodôntica e, no final, conquistar a estética que ele espera, seja por um clareamento, seja com acréscimos de resina ou laminados cerâmicos, enfim. O importante que a gente pensa no planejamento é que a gente consiga entregar para esse paciente uma condição, primeiro, de saúde, vamos pensar no tripé, saúde, função e estética. Quando a gente contempla esses três quesitos, a gente vai entregar resultados muito bons, né? Resultados de excelência para os nossos pacientes. E aí o planejamento faz total diferença. Porque se você só manda para a empresa, tem empresas, acredite se quiser, que não é um ortodontista que planeja, que está lá fazendo o planejamento. E o ortodontista, ela não pode simplesmente delegar isso para a empresa. Cabe a nós a responsabilidade desse planejamento. Então, o que eu vejo? Nós, como protagonistas, o ortodontista como protagonista do planejamento, ele é responsável em fazer isso da maneira correta. Por isso cabe muito estudo, é uma evolução do profissional mesmo. A ortodontia ela vem cada vez mais se desenvolvendo, evoluindo, e isso faz diferença, porque se volta lá do planejamento que chegou para você, aí cai no que você falou. Veio lá 20 alinhadores somente para fazer um tratamento complexo, fazendo movimentos que a gente sabe que acontece no digital, porque no digital você pode tudo, você pode tirar um dente do jeito que você quiser, mas na boca acontece. O periodonto permite isso? E será que eu estou jogando essa raiz para fora do osso? Estou causando uma iatrogenia? Estou piorando a situação? Então tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente poder chegar no resultado adequado. E aí eu queria saber uma curiosidade agora, porque hoje a gente vê muitos retrabalhos, né? A gente vê a pessoa corrigindo o problema do colega. E não querendo falar mal dos colegas, mas assim, a gente vê, eu acho que a pessoa se meter numa área que não é a dela, eu acho que é perigoso. Isso em qualquer área, né? Então assim, também
igual pra gente eles falam, é só uma limpezinha e tal. Aí quando tá a bucha assim, astronômica, vai pro pério. Então assim, eu acho que cada um no seu quadrado ia ser tudo lindo. E existe muito retrabalho hoje em dia por conta de um mau planejamento, porque alguém que não é tão habilitado ou coloca na conta de uma empresa, enfim, para fazer alguma coisa, acaba fazendo um planejamento errado e aí isso reflete diretamente na saúde do paciente, né? Eu queria saber se você já pegou algum caso, assim, que você teve que refazer, como é que foi e como é que você reencaminhou esse tratamento? Porque os pacientes já vêm, né? O pavio já está curto. Porque fala pro cara recomeçar, voltar passos. E a ortodontia é muito interessante. A ortodontia eu acho que é uma das especialidades que demanda muito relacionamento com o paciente. Não é rápido. Uma restauração você faz, ele vai embora. Um trabalho reabilitador, às vezes uma semana, 15 dias, 30 dias, faz uma reabilitação. Um tratamento periodontal, às vezes um pouco mais. Mas a ortodontia normalmente envolve anos. E se o paciente já está por aqui, seja ele usando o alinhador ou aparelho fixo, isso é um problema. Né? Então, aí entra a importância do planejamento. A gente tem um planejamento muito bem feito para que esse paciente não perca tempo, para que seja assertivo. E o retrabalho hoje se tornou, vamos dizer assim, no meu consultório, é quase o meu carro-chefe. Porque os tratamentos chegam muito mal feitos. Aí a pessoa, mas eu comprei tal produto. E o produto não vai entregar, as empresas vão te vender plástico. Quem vai entregar o resultado é o profissional. Isso faz diferença. E aí, né, como trabalho com o Spark, a gente tem um produto que é muito bom. Então a gente tem um produto, um software muito fácil de mexer. Nós temos 2 tipos de plástico, isso permite várias formas de movimentar os dentes, permitindo que a gente consiga mover os dentes de uma forma mais previsível e rápida, o que é bom para o paciente. Mas nada substitui o planejamento. Então, se o planejamento não for bem feito, pode usar a marca que for, que não vai ficar ok. E aí você falou essa brincadeira que tem com o orto, de falar que é só uma limpezinha, e pro orto, pro pério. E pro orto tinha só trocar a borrachinha, né? Mas agora é só mandar pra empresa também, né? Na verdade trocar a plaquinha. É só trocar a plaquinha, é só gente, quando começa a falar do diminutivo, o negócio não vai bem, né? Não, porque essa terceirização, ela vem, como tem na odontologia digital, né, veio o papel do cadista, veio o papel do dental designer, veio o papel de coisas que às vezes o dentista não consegue fazer e até novas profissões dentro da odontologia. E na orto também tem essa terceirização do planejamento, né? E eu não gosto, né? Se fosse na minha boca, eu gostaria que fizesse no ortodontista e o ortodontista que desse todos os pitacos dele ali dentro do que o planejamento vem da empresa, né? E eu acho que esse que é é porque ali, quando você manda no Spark, como é que funciona? Como é que é o fluxo, só pra gente entender? Vamos lá, hoje a gente trabalha com a odontologia digital. Então hoje, vou dar um exemplo da minha rotina clínica. O paciente chegou, fotografias, então estúdio, radiografias, escaneamento. Feito isso, a gente tem uma plataforma, então a gente tem um consultório digital na Spark que chama DTX. E ali a gente sobe as fotos, tomografia, radiografia, o escaneamento. Isso vai para Costa Rica, onde tem um Planning Center. O nosso diferencial é que o nosso Planning Center tem ortodontistas. E a partir disso eles vão criar lá um planejamento baseado na minha preferência clínica e nas minhas prescrições, certo? Retorna esse planejamento. E retornou não quer dizer que eu tenho que aprovar. Isso está voltando para que eu faça um refinamento, para que eu estude aquele planejamento e possa dar várias soluções. Por exemplo, eu quero extrair um dente, não vou extrair. Tem muito desgaste interproximal. Eu não quero trabalhar sem desgaste, eu quero expandir mais. Mas o periodonto não está bacana. Então, o que eu vou fazer para controlar isso aí? Então, aí cabe a nós traduzir esse planejamento para dentro de uma realidade e a partir das correções que a gente faz, aí a gente aprova e aí, enfim, a gente tem um tratamento. E aí vem o número de alinhadores. Tanto é que a gente não pode vender tratamento por número de alinhadores. Eu vendo ortodontia de excelência com alinhadores. E não o contrário.
Sim. Por número nem por tempo, né? Não é por tempo. As pessoas ficam, mas e o tempo? Eu falo, poxa, tem caso complexo, todo mundo acha que é 6 meses. 6 meses? Poxa, 6 meses é tempo de alinhamento, né? Não é tempo de ortodontia, o caso complexo, uma classe 12, uma classe 3, principalmente se o caso é esquelético. A gente tem um abuco aqui, né? Tá no bastidor, mas a gente tem um abuco, mas é um caso esquelético. E aí? Né? Então é um caso que demanda mais tempo para o organismo. Isso tem esse tempo atrás, né? Falando sobre tempo, que o pessoal cada vez quer acelerar mais, mas enquanto a gravidez durar ali 9 meses, não tem como mudar o tempo biológico da movimentação dos dentes. Isso a gente tem que respeitar, seja para a regeneração tecidual, gengival, seja para a movimentação ortodôntica. É só respeitar o passo a passo e fazer de forma correta. Nossa, eu vou fazer um relato pessoal aqui, vou confessar. Há uns anos atrás, quando começaram os alinhadores aqui, eu fui numa amiga fazer, ela é minha amiga mesmo, de verdade, assim, mas eu fui numa amiga e aí ela foi fazer um planejamento e tal, e ela não é ortodontista. E ela foi fazer um planejamento, e aí eu olhava o resultado final no software, eu falava, cara, mas eu acho que eu vou ficar com o dente vestibularizado. Ela, não. Então, assim, é muito complicado. E aí, acabei não fazendo, né? Eu falei, acho melhor você fazer orto. Vai fazer orto. E aí, acabei não fazendo. Porque é super sério isso. E a gente vê os dentistas à torta e direito fazendo slice nos dentes, perdendo o ponto de contato. E aí, os périos, e eu vejo isso pelos meus pacientes, né? Chegam aqueles pacientes que vêm com tipos de alinhadores variados, sem ponto de contato, e aí começa o alimento bater direto ali. Quem não é dentista, o dente ele precisa ter um ponto de contato, ele precisa estar encostadinho um pouco no outro, né? E existe um ponto ou uma superfície de contato. O que esses slides, eles cortam isso, e aí o dente fica separado para depois juntar com o aparelho. Não, e né? aí se fala assim, é só uma serradinha, 1 milímetro, 2. Só que isso pro periodontista, imagina, sabe aquele dentinho que tem aquele espacinho que a carne desfiada entra ali? O E aí fiapo de manga. aquilo ali pro pério é um terror, porque é ali que vai começar todo o problema, né? Então isso eu acho que vai muito mais a fundo do que simplesmente o dentista pensar que vai entregar só a estética, mas acaba prejudicando todos os outros lados. Não, e sai né? do guarda-chuva da horta e fala, não, agora passa com o pério. O cara empurra o problema que ele mesmo causou. Para uma outra especialidade. O que acontece? A gente está falando, vamos voltar lá para a pergunta inicial. Planejamento. Então não planejou o caso como um todo. E aí, vamos lá, é um crime, tá? Chega a ser um crime hoje a gente cometer isso, porque tem várias formas de você mover um dente sem ter essa necessidade. Eu, por exemplo, quando o paciente tem uma discrepância de modelo de arcadas muito grande, né, onde vamos dizer, a mandíbula, a gente tem uma massa dentária muito maior que da maxila, onde eu deveria, entre aspas, fazer mais desgastes para tentar encaixar essa tampa com a panela, eu particularmente eu decido deixar espaços superiores. Trabalho inclinações, faço correções, deixando espaço para que seja feito acréscimos e não desgastes. Entendeu? Então tudo isso é uma questão de planejamento. Muito bom. Muito bom, perfeito. É isso, gente. Foi rápido, né? Infelizmente, mas assim, muita informação. Papo bom. Né? Papo bom, direto ao ponto, sem enrolação. Né? E continuem com a gente aqui, seguindo, vendo os próximos episódios aqui do Pode Sondar na Invista. E a gente não vai falar só de orto não, tá? A gente vai falar também da parte da parte de estética, da care, da parte de implantes com a Nobel, né? Na parte também de orto, vamos falar mais na escaneamento da Dexis, da parte da Ormicon, aqui falamos de Spark. Então todos os produtos aí do guarda-chuva da Invista, vocês continuem com a gente aqui. E muito obrigado ao Charles, né, por dar todo o seu conhecimento aqui nessa conversa, foi muito bom. Pessoal, tenho que agradecer bastante e a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero ter esclarecido para todos vocês algumas dúvidas, né, polêmicas, mas enfim, a ortodontia digital é isso, a gente quer fazer o melhor e só agradecer vocês, a Invista, pelo convite. Tá Muito ótimo. obrigada. Obrigado. Obrigado. Até o Tchau, próximo. tchau. Até.